Olá pessoal, boa tarde. E hoje, dia 6, 16h30, domingo, é dia de live do Sistema VO2 Pro Up. E Clair Pereira, seja bem-vindo. O pessoal tá chegando aqui ainda. E hoje a gente vai estar fazendo uma live que, de certa forma, ela fecha 4 conceitos básicos para o corredor de rua conseguir correr mais e se cansar menos. Esses 4 conceitos básicos, o qual a gente veio fazendo todo domingo, né, nas lives nossas. Dalgisa, tudo bem? Seja bem-vinda, Dalgisa. Então, esses 4 conceitos básicos, eles são direcionados a qualquer pessoa que gosta de praticar caminhada e corrida de rua, mas principalmente, Vivian entrou também, seja bem-vinda, principalmente aquelas pessoas que geralmente estão saindo daquela transição da caminhada e começando as suas primeiras corridas. Vale até a pena lembrar que todas essas lives que a gente está fazendo aqui do Sistema VO2 Pro Up, ele vai ter a intenção ali de tentar principalmente, Fabiano, seja bem-vindo, ele vai ter principalmente a intenção de falar de uma forma básica, de uma forma tranquila, falar de uma forma que você possa levar isso para a sua prática da corrida de rua. Márcia, seja bem-vinda. Tá? Então, nós estamos fazendo, né, ensinando algumas questões que são importantes para o corredor de rua, mas tudo de forma bem tranquila, bem básica, né? Tentando falar realmente no dia a dia do atleta e do amador que está começando, falar um pouquinho sobre alguns conceitos que com certeza vai poder ajudar esse iniciante à corrida de rua ou esse já praticante à corrida de rua conseguir fazer correr mais e se cansar menos. Everton, seja bem-vindo. Saúde vibracional, seja bem-vinda ou bem-vindo. Bem, e hoje foi bem legal, né? Porque Murilo, seja bem-vindo. Flavinha, Pati. Hoje foi bem legal, porque hoje de manhã mesmo eu fazia um bom tempo, né? Que eu não saía para fazer corrida. Fazia um bom tempo que eu não fazia quilometragens em corridas, aí mesmo as curtas, eu simplesmente estava de vez em quando dando um trotezinho por tempo mesmo, bem tranquilo, dentro do meu ritmo. E hoje eu resolvi ir correr com 2 alunos nossos, 2 atletas nossos da cidade de Presidente Prudente, e que correm bem já, né? Que tem uma corrida já aí na casa próximo entre 4 por quilômetro, entre 4, 5, 4 bem baixo ali. E aí eu decidi encarar ali com eles, né, um desafio de estar correndo junto com eles ali. Lógico que eu falei para eles, vai dar canelite, né, em vocês, porque vocês vão ter que segurar o ritmo de vocês, que eu estou muito tempo sem correr. E nós fomos para uma estrada de terra, né, um local assim bem legal, mas era um local que tinha muita subida, muita descida, grandes oscilações de pista, e isso coloca o nosso organismo em constante modificação para tentar compensar, né, aquele terreno irregular e tudo mais. Mas o mais bacana disso é que durante todo o percurso que nós fizemos, lógico que eu não corri no ritmo deles, mas a intenção era simplesmente eu conseguir concluir o percurso ali do lado deles. Mas eu consegui finalizar todo esse percurso usando simplesmente essas técnicas básicas que nós estamos aí ensinando para vocês. E foi bem bacana que mesmo eu parado, mesmo eu com muito tempo parado sem fazer a corrida em si, né? Nessa época em pandemia a gente deu uma parada simplesmente ensinando as pessoas, eu consegui concluir esse percurso, fiquei muito feliz, né? E simplesmente por ter conseguido. E o mais bacana foi que a percepção que eu tive
foi que no final dessa corrida não existia cansaço cardio nenhum. O muscular sim pegou muito, né? A perna ficou bamba, realmente a parte muscular pegou, mas geralmente aquele corredor iniciante, aquele que está começando agora, o que mais faz ele interromper o processo da corrida contínua dele é justamente a questão cardio, né? Que parece que o coração vai sair pela boca, que parece que eu não aguento, né, suportar aquilo lá. E aí, muito legal, Angelina, Murilo, sejam bem-vindos, Sérgio. E algo que foi muito legal que aconteceu é que hoje eu levei para a prática, né, aquilo que a gente vem ensinando aqui e realmente funciona. Mas isso já era esperado, tá? Há anos já, desde 2015, a gente vem aplicando essas técnicas em corredores de rua e realmente é algo, parece mágica, né? Você consegue realmente fazer com que as pessoas passem a correr sem se cansar. Só que aí existe por trás disso, eu contei até esse fato real de hoje, a parte muscular. E a parte muscular é entrando em uma outra fase que mais para frente a gente vai começar a ensinar aqui para vocês também questões da biomecânica da corrida e que influencia diretamente as questões musculares. Tá? E daí a grande importância do corredor de rua também fazer treino de força. E hoje especificamente a gente vai falar sobre cadência. Cadência, né? E muito legal que ontem eu acho que eu coloquei um videozinho na internet simples, apenas perguntando o que as pessoas sabiam sobre cadência, né? O que era cadência, se sabia a utilidade da cadência para o corredor de rua. E é legal porque por mais que tiveram respostas muito bem, né, elaboradas, com conceitos científicos e respostas extremamente simples, todos, né, aqueles que responderam lá, basicamente quase todos tinham uma noção do que era cadência, né? Alguns não sabiam o que era, falaram que gostaria de aprender. Então isso é muito legal, né? A gente está vendo que até mesmo os corredores amadores hoje em dia, eles têm uma noção, eles já ouviram falar na tal de cadência. E a cadência, ela vem para fechar esse ciclo de aprendizado que nós já falamos aqui, fizemos as lives anteriores, onde vocês podem procurar no IGTV, tá, para estar assistindo, e é muito importante. Se você quer ter uma resposta legal para a sua corrida, igual eu tive hoje na minha, enfrentando as duas feras lá que eu falei, que correm muito, tá? O legal é você ver desde a live 1, que está no IGTV, depois live 2, a live 3, que fala lá sobre VO2 treino, sobre ciclo cardíaco, sobre ciclo respiratório, e hoje a gente coloca tudo isso no pacote e quem manda em tudo, nós falamos que é a cadência. A cadência, por mais que não é muito experienciada e vivenciada no conceito assim de teórico pelos corredores de rua, é algo que ela é que vai fazer com que você tenha o domínio completo da sua questão de respiração, das questões relacionadas a levar oxigênio para o músculo, né, e repor esse oxigênio. Então a cadência é o principal mecanismo. Escutem isso. Cadência é o principal mecanismo. A cadência, na verdade, é como se fosse a maquininha, né? O objeto que vai fazer, que você vai pegar a cadência, colocar ali no seu treino e você faz com que todos os outros conceitos venham funcionar bem. Mas a cadência, né, assim como o ciclo cardíaco e respiratório, só vai funcionar bem também se você estiver correndo no ritmo que é seu, no ritmo que é ideal para você, que foi a primeira live que nós falamos, que é o VO2 treino. Tá? Porém, a cadência é essencial. A cadência nada mais é, em formato bem simples, igual a gente falou, a gente está tentando fazer com palavreado, um linguajar bem tranquilo para vocês. A cadência é a quantidade de passadas que eu dou por minuto. Então, quando eu estou fazendo, seja a minha caminhada, seja a minha corrida, eu tenho ali uma quantidade de passos que eu faço por minuto. Né? Então, tem pessoas que dão mais passos durante o minuto,
tem pessoas que dão menos passos durante o minuto, tá? E isso daí interfere diretamente na questão de poupar energia. Isso mesmo, exatamente isso. Alguns estudos até demonstram, tá? Que aqueles corredores de elite, foi observando a corrida deles, né? Se a gente pegar como exemplo um queniano de alta performance, né? Ou até qualquer atleta de alta performance, eles conseguem fazer uma cadência durante a corrida deles de 186, 185 passos por minuto, tá? Então isso é bem legal. Então quando a gente olha, né, e se inspira e vê modelos de pessoas que têm um grande rendimento, assim como corredores da elite, e você observa que de repente eles têm uma cadência alta, pode significar então que quanto maior for a sua cadência, maior pode ser a sua performance. E se eu consigo aumentar a minha performance, os meus resultados, a minha velocidade, pode significar que quanto maior é a minha cadência, eu me canso menos. Existe uma explicação bem interessante para isso, tá? Que realmente pumps, entrou, seja bem-vindos, seja bem-vinda. Então existe uma explicação bem legal para isso. A gente tem na corrida, na caminhada, a caminhada nem tanto, é mais a corrida, tá? Mas na corrida nós temos a fase de apoio do pé, que é quando a gente bate o pé, tá? E nós temos a fase de transição aérea, que é quando eu estou me deslocando ali no ar. Olha que interessante. Já existem estudos também, isso é coisa muito antiga, desde a época que eu comecei, anos atrás, que a gente faz comparativos em que pessoas que ficam mais tempo com o pé no chão, ou seja, ele tem um ponto de apoio e vai, tem a saída e sai para a trajetória aérea. Então, quanto mais tempo você fica ali com o pé seu no chão, você tem um desgaste de energia muito maior, porque significa que você vai ter que usar de músculos, ali de uma musculatura muito mais expressiva, para eu conseguir impulsionar e me jogar. É diferente de quando simplesmente eu começo a melhorar uma força de reação, ou seja, eu bater o pé e sair rapidamente. Então, quando eu bato o pé e saio rapidamente do chão, eu começo a ter menos desgaste. Por quê? Porque a musculatura tem que ser menos recrutada. Por isso que, observando os corredores de elite, eles perceberam que eles corriam muito mais, justamente porque eles tinham uma cadência mais alta. Então, pensando nisso, você que está começando agora na prática de corrida de rua, ou talvez você que já pratica, né, a corrida de rua aí há algum tempo, mas conseguiu fazer tudo isso, né, conseguiu chegar a uma cadência alta, que seja, mas isso tudo na prática, você entendeu a vantagem disso, é legal que se observe isso agora, tá? É legal que se entenda que quanto menos tempo eu fico com o pé no chão, eu poupo mais energia. E isso representa uma cadência maior, ou seja, que eu estou batendo mais vezes o pé no chão por minuto. Então a gente já começa a entender o seguinte, olha que legal, Cleiton. Então é interessante que eu sempre, quando vou fazer minha corrida, eu faça movimentos mais rápidos de passada, em vez de bater, sair, que é aquela corrida que a gente fala saltando. Isso mesmo, tá? É interessante que eu comece a trabalhar, e isso é treinamento, tá? E hoje nós não estamos falando em treinamento, nós não estamos falando em aumentar a performance sua no treinamento. Nós vamos falar de um conceito básico da corrida e que é um dos mecanismos que vai fazer você correr mais e se cansar menos. E para isso eu tenho que falar de cadência, tá? Então, Érica, seja bem-vinda. Fitness, seja bem-vinda. Bem, então, quanto mais rápido eu bato o pé no chão e saio, eu poupo mais energia. Quanto maior é a minha cadência, ou seja, a quantidade de vezes que eu bato o pé no chão por minuto, eu também poupo mais energia. Então é legal a gente começar a pensar nisso.
Existe um conceito bem interessante também, que é relacionado à produção de movimento, à produção de energia, tá? Toda vez que eu tenho um recrutamento muscular, olha que bacana, isso aí é legal, por isso que eu falei que a live de hoje vai fechar definitivamente os conceitos que vocês viram nas outras lives. Então é importante, quem não assistiu as outras lives, entra no IGTV e assista as outras lives, tá? De ciclo cardíaco, ciclo respiratório e VO2 treino. Mas quando eu bato o pé no chão, quando você está batendo o pé no chão e recruta a musculatura, e toda vez que você bate, você tem uma contração muscular ali, você vai ter que usar uma forma de energia, que nós falamos uma energia imediata. E vocês não precisam guardar esse nome não, tá? Que é um negócio chamado ATP, tá? Que é adenosina trifosfato, mas esquece, eu estou falando, só que se um dia vocês ouvirem isso daí, vocês vão falar, olha, isso aí tem alguma coisa a ver com contração muscular, tá? Mas, igual eu falei, vamos tentar levar isso para uma parte mais prática, mais básica mesmo para vocês. Quando quiserem saber de coisas mais complexas, eu estou aberto a pedir informação, entre em contato, a gente vai ter todo o prazer em informar qualquer coisa para vocês, ok? Mas o que vocês têm que entender? Toda vez que eu bato o pé no chão, eu tenho a necessidade de contração muscular. E para contração muscular, eu preciso de ATP. Wesley, seja bem-vindo, amigo. Maravilha. Então, e se eu preciso de ATP a cada batida de pés que eu faço, olha que interessante. Eu preciso do mecanismo que me traga energia, que me traga o oxigênio, que o oxigênio foi o que a gente falou durante todas as lives que nós passamos aí atrás. Então a gente já começa a pensar o seguinte, olha que legal, para eu produzir ATP eu preciso de oxigênio, né? E para eu bater o pé no chão e sair para minha corrida, eu preciso ter ATP. E para eu conseguir poupar energia, é interessante que eu não fique muito tempo com o pé no chão, que eu bata e saia. Então, uma cadência mais alta significa que eu me canso menos na corrida. Olha que bacana isso daí, tá? O Wesley falando que é fake. O Wesley mesmo, né? O Wesley, eu conheço o Wesley que está aí. O Wesley nas corridas dele, ele tinha um negócio bem interessante, tá? Ele tem um negócio que ele tem uma cadência muito alta. Ele parece um carneirinho ali correndo. Ele bate o pé rapidinho e sai rapidinho. Ele não fica muito tempo no chão, tá? Mas voltando aqui, tá, gente? Então, olha que interessante. Então eu começo a pensar o seguinte. Toda vez que eu bato o pé no chão diante de uma contração muscular, eu preciso de oxigênio. Opa, maravilhoso, legal. Então eu vou começar a olhar um pouquinho para trás daquilo que eu ensinei nas outras lives e eu vou recapitular aqui, tá? Olha que interessante, toda vez que a minha circulação sanguínea, ela dá uma volta inteira ali no meu corpo, que o coração bombeia o sangue, aí o sangue vai, passa pelo músculo e ele deixa oxigênio ali para esse músculo. E ele continua o percurso dele, voltando ali para o coração, com menos oxigênio do que ele chegou, tá? E aí ele chega ali no coração, ele vai para o pulmão, no pulmão a gente faz a respiração, a gente solta o ar, ele abastece de oxigênio esse sangue e ele retorna outra vez ali para o músculo. Toda vez que eu faço acontecer esse ciclo cardíaco que a gente chama, que é o sangue sai do coração, abastece o músculo de oxigênio, volta para o coração, do coração para o pulmão, enche de oxigênio, do pulmão para o coração e assim vai, fazendo esse círculo constante. Toda vez que eu faço isso, ele tem a intenção de simplesmente eu levar oxigênio para esse músculo que está precisando. Agora eu já começo a fechar então um seguinte conceito. Olha que legal, se eu tenho uma cadência, ou seja, uma quantidade, olha que bacana, escutem bem isso, gente, se quiser pode até anotar, tá? Se eu tenho uma cadência constante, ou seja, se eu consigo controlar a quantidade de vezes
que o meu pé bate no chão por minuto, o que vai acontecer? Eu consigo controlar então a minha necessidade de oxigênio pelo músculo. Olha que maravilha, tá? Se eu sei que eu uso oxigênio toda vez que eu tenho contração muscular, porque eu tenho que ter o ATP ali, tá? Então toda vez que eu bater o pé ali, significa que eu vou ter uma necessidade X de oxigênio. E se de repente eu bater o pé toda vez da mesma forma, toda vez, né, da mesma forma, eu vou ter uma corrida de 1 hora de duração. E durante essa 1 hora de duração, eu vou a cada minuto ter uma batida ali de ritmo de 160 batidas de pés por minuto. O que vai acontecer? Eu vou fazer esse ciclo cardíaco aí, que a gente já falou muito nas outras lives, eu vou fazer ele ficar rodando constantemente, deixando a quantidade exata de oxigênio para essa batida de pé, retornar ali ao coração de volta, e o meu sistema pulmonar, que a gente falou na última live, ele vai ter que também constantemente, durante essa 1 hora, abastecer sempre de oxigênio a mesma quantidade o tempo todo. Com isso, se eu conseguir equilibrar então a minha cadência do mesmo jeito, eu vou conseguir também equilibrar o meu sistema respiratório também da mesma forma. E com isso, eu começo a não me cansar durante a corrida, que foi o que eu utilizei hoje de manhã na minha corrida lá, com 2 caras que corriam muito bem. Então, eu passei a correr constantemente, né, dentro daquele processo lá de treino que eu estava fazendo de manhã, e simplesmente eu não me cansei. A parte cardio não se cansava. E por que aconteceu isso? Porque durante todo o momento que estava passando ali, que eu estava correndo, durante todo o momento, Alex, seja bem-vindo, durante todo o momento, simplesmente eu estava batendo o pé da mesma forma. Então, simplesmente, eu estava ali necessitando da mesma quantidade de oxigênio a todo momento. E simplesmente, se eu colocasse ali um ritmo respiratório da mesma forma que é a cadência, sempre no mesmo ritmo, eu iria fornecer o oxigênio suficiente para esse músculo não entrar em fadiga. E como a gente falou lá, né, na segunda live, que foi ciclo cardíaco, o que me faz, olha que legal, o que me faz acelerar o coração, né, e ter aquela sensação que vai explodir, que eu vou morrer, né, o que me faz acontecer aquilo lá é justamente quando eu deixo ali o oxigênio para o músculo, né, o coração bombeia, aí ele vai circulando, ele deixa o oxigênio para o músculo pega uma quantidade de oxigênio, aí esse sangue continua pobre em oxigênio, e na hora que ele chega lá no sistema pulmonar, o pulmão ele não conseguiu abastecer de forma correta o oxigênio que vai precisar novamente para o músculo utilizar. Se isso acontece, a gente fala que começa a aumentar o débito cardíaco, ou seja, a quantidade de oxigênio que esse sangue está devendo para o músculo. E se isso acontece de eu aumentar o débito cardíaco, na hora que esse sangue chegar ali no coração novamente, e ele tem que bombear para mandar sangue para o músculo, ele vai fazer o quê? Ele vai pensar assim, bem, nenhuma batida dessa forma, nessa quantidade de batida aqui que eu estou fazendo, não está sendo suficiente para eu levar oxigênio para o músculo. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a acelerar mais. E aí com isso, nessa tentativa, né, de nutrir esse músculo com oxigênio, o coração vai começar a acelerar mais para tentar levar oxigênio. Só que se mesmo assim eu estiver, né, com um descontrole na quantidade de utilização de oxigênio, né, ou seja,
a minha batida de pés ali estiver maluca, estiver trocando toda hora, uma hora eu acelero mais, uma hora eu desacelero, uma hora eu acelero, uma hora eu desacelero, na hora que o sangue chega ali para, você me pediu aqui, né, 40 ml de oxigênio, na hora que ele chega com 40 ml de oxigênio ali, você acelerou a passada, ou você desacelerou, e o que vai acontecer? Aquele oxigênio não é suficiente. Aí o sangue continua e volta para o pulmão. O pulmão também queria te fornecer uma quantidade de oxigênio que você estava pedindo. Só que aí ele não vai conseguir, porque você está trocando a sua passada constantemente. Então o grande segredo, gente, de conseguir correr mais, e quando eu falo correr mais, é você que não conseguia correr nem 1 minuto, nem 2 minutos, nem 10 minutos, nem 20 minutos, você passar a conseguir fazer a corrida constante, sem o cardio se cansar. O grande segredo é você, durante o seu processo de corrida, bater o pé sempre no mesmo ritmo. Sempre no mesmo ritmo. Você ter esse controle, sempre no mesmo ritmo. Vale a pena também vocês entenderem que cadência não tem nada a ver com pace, com velocidade que você está correndo. Então isso é muito importante que vocês observem bem isso. A velocidade que você vai estar correndo, ela nada mais é, do que a cadência que você está fazendo, a quantidade de passadas que você está fazendo por minuto ali, vezes a distância da sua passada. Então, se eu tenho ali, um exemplo, uma pessoa que está fazendo a 150 batidas de pés por minuto no seu trotezinho, na sua corrida ali, e essa pessoa tem uma passada de 50 centímetros, de repente, se ela aumentar para 55 segundos, a velocidade dela aumenta. Só que antes de se pensar em velocidade, antes de se pensar em pace, o que vale a pena no processo de aprendizado todo, e por isso que nós passamos por essas 4 lives aqui, é justamente você primeiro tentar aumentar a sua cadência, até chegar naquele ponto, o qual eu falei aqui no começo da live, que na investigação de atletas de alto nível, eles têm uma cadência mais alta, que chega aí a 186 batidas de pé, por minuto. E isso faz eles pouparem muita energia. Então, o processo inicial, você que é corredor de rua, e que está aí iniciando, é legal observar qual a cadência sua. Durante a sua corrida, a primeira coisa, se sempre você corre na mesma batida de pés, isso não significa velocidade. Você pode muito bem correr a 5 km por hora, quase no mesmo lugar, com a mesma cadência, ou você pode correr a 15 km por hora com a mesma cadência. Porque a cadência não tem nada a ver com a velocidade. Só que é a cadência que vai ser responsável por controlar a quantidade de oxigênio que esse músculo aí precisa para o treinamento, que esse músculo precisa para a sua corrida. E se eu controlo isso, gente, eu fecho a chavinha, eu ligo a chavinha daquele conceito de não me cansar durante a corrida. Se eu estou num treino que é ideal para mim, o ritmo é ideal, Vamos supor, igual eu falei lá no começo das lives, que eu fiz testes lá, e o ritmo ideal para mim é para eu correr no ritmo de 6 km por hora. Então significa o seguinte, que esses 6 km por hora é uma intensidade o qual você tem o domínio completo do ciclo cardíaco, o domínio completo do ciclo respiratório, que faz abastecer de oxigênio o sangue que vai levar para o músculo, e você vai conseguir ter o domínio completo da sua cadência. Começa tudo por identificar e saber qual o ritmo ideal que você tem que fazer o seu treino, a sua corrida. É por aí que tudo começa. E a cadência, ela vem para fechar isso. É na cadência que eu vou conseguir controlar. Eu vou pedir até para quem está aí assistindo a gente, para quem está vendo essa live não ao vivo ou outro momento, que vocês façam um experimento.
Eu vou ensinar um mecanismo aqui para vocês hoje, tá? Que é para ser testado durante essa semana. Eu gostaria muito que vocês testassem isso de verdade. Primeira coisa, eu quero que vocês peguem e vocês vão tentar descobrir um ritmo confortável para vocês. Confortável de treino, que é o ritmo que vocês estão acostumados a treinar no seu dia a dia aí de treino. Seja da forma que for o treino. Nesse ritmo, você vai procurar fazer o seguinte: tentar manter essa velocidade ao qual você está acostumado a treinar, só que você vai tentar colocar uma cadência constante, ou seja, o seu pé bater da mesma forma sempre, no mesmo ritmo. E depois eu vou ensinar como que você controla isso, tá? E aí você vai fazer o seguinte: a cada 4 batidas de pés que vocês derem no chão, cada 4 batidas de cadência, você vai soltar o ar. Soltar o ar pela boca mesmo, tá? Para acionar o sistema respiratório. Quando eu falei na última live sobre pequena circulação, né, ou ciclo respiratório, que eu falei na última live, então vale a pena ver, eu falei lá que a troca gasosa, ou seja, você só consegue pegar o oxigênio que está armazenado no pulmão e jogar para o sangue que está passando ali, para ele de volta levar esse oxigênio para o músculo, você só faz isso na hora da expiração. É na hora que você solta o ar, é que você nutre ele de oxigênio. Então, na hora que você estiver ali correndo na sua cadência, na 4ª batida de pés no chão, você vai soltar o ar. Tá? Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vai fazer esse mecanismo de soltar o ar. Por quê? Porque você vai ter a capacidade de colocar também o ciclo respiratório em um ritmo junto com a cadência. E nas 3 batidas, né, que antecedem essa 4ª batida aí, você vai fazer ali a inspiração, que ela vai acontecer naturalmente. Se você abrir a boca, igual eu falei também no ciclo respiratório, não importa por onde entra ar, se entrar ar pela boca, pelo ouvido, pelo nariz, não importa. O importante é oxigenar essa musculatura, esse corpo. Então, quando você estiver na 1, 2, 3, você vai fazer inspirações mais curtas. Então, seria mais ou menos isso aqui, ó. Aí na 4ª, eu... Inspirações curtas. Essa inspiração, você vai perceber um negócio. Você vai perceber que ela vai começar a acontecer naturalmente. A inspiração vai acontecer naturalmente. Só que vocês vão perceber que ela acontece em pequenos passos. E é importante que ela aconteça em pequenos passos realmente. E a expiração seja exalada de uma vez só e de forma forçada. Realmente você provocar a expiração. Então seria mais ou menos como acontecesse assim no sistema respiratório. Para isso que eu quero que vocês treinem essa semana. O coração bombeou o sangue vai passar pelo músculo. Isso você fazendo uma corrida que é ideal. Você está correndo sempre na mesma cadência, ou seja, a necessidade de oxigênio do seu músculo sempre vai ser o mesmo. Na hora que ele chegou o sangue lá no músculo, se o seu ritmo de VO2 treino, um exemplo, era para 30 ml de oxigênio, o que vai acontecer? O seu músculo vai pegar ali 30 ml de oxigênio, tá? Naquele momento que você está fazendo a contração muscular, ele vai pegar 30 ml e vai continuar o percurso dele. Vamos supor que ele estava abastecido ali com 50 ml. Aí ele voltou só com 20 de oxigênio. Quando ele chegar no pulmão, olha que bacana. Você, durante todo esse processo que foi passando e deixando o oxigênio para o músculo, é o momento que você está fazendo assim, ó. O pulmão está fazendo o enchimento de gases, ele está enchendo de gases, onde esses gases ele tem o oxigênio ali. Então ele vai fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3. Olha que bacana. Aí na hora que o sangue chegou lá no pulmão de volta, você faz assim, ó. Aí ele joga o oxigênio à vontade, com abundância, para esse sangue ali, para esse sangue
E novamente para o coração pá, bombeia, manda esse sangue ali para a musculatura e a musculatura fica feliz porque a musculatura ela está correndo sempre da mesma forma por causa da cadência. E com isso ele volta outra vez. Aí no processo que está passando você está lá outra vez. Aí. E essa inspiração que ela vai acontecer naturalmente, e a expiração que é forçada, ela também vai ser feita, sabe aonde? Na batidas de pés. É como se você estivesse ouvindo uma música. Então você vai estar lá, batendo o pé. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se você não perder esse ritmo de passada de pé e sempre expirar na quarta batida e sempre fazer as 3 inspirações curtas, igual eu estou te falando ali, e ela não precisa ser forçada, ela vai acontecer naturalmente, você vai perceber um negócio, é uma coisa incrível, tá? Você vai perceber justamente que o cardio na sua corrida não vai se cansar. Se você estiver numa pista plana, tá? Correndo ali constantemente, ele não vai se cansar, porque a necessidade de oxigênio é sempre a mesma. Essa situação ela se modifica quando eu tenho subidas e descidas. E aí existe um coeficiente, né, para a gente conseguir entrar no controle outra vez. Mas isso vocês não precisam saber hoje. O importante é entender que na cadência ela é o principal mecanismo componente que eu coloco os outros componentes no ritmo ideal para que você não se canse. Algumas pessoas me perguntam assim, Cleiton, mas olha que bacana, eu utilizei essa técnica, tá? Mas isso é só para nível de conhecimento mesmo. E eu utilizei essa técnica aí, mas na subida eu começo a perder o controle, eu começo o coração a acelerar e tudo mais. Opa, então vamos pensar o seguinte... Olha que interessante, se eu estou perdendo o controle, vamos pensar o seguinte, se eu estou perdendo o controle e eu olho para a minha respiração e ela está perfeita, tá? A cada 4 batidas de perna eu estou soltando o ar. Eu olho para a minha cadência, ela está sempre do mesmo jeito. Opa, então o que pode estar acontecendo? Pode estar acontecendo que o terreno proposto para mim, o qual ele pode ter subidas e descidas, ele trocou, ele já não é mais plano. E aí, o que faz a grande diferença, olha que bacana, que faz eu estar tendo uma necessidade maior de oxigênio para a contração muscular aí, é justamente porque quando eu troco o terreno, eu recruto mais agrupamentos musculares. Porque o nosso corpo, na parte mecânica dele, ele foi feito para ele conseguir se deslocar em qualquer situação. E para isso ele tem mecanismos de músculos diferenciados em regiões diferenciadas. E aí, de repente, o meu terreno que era planinho ali, né? De repente eu estou sempre na mesma cadência e eu estou suprindo o oxigênio desse terreno, eu mudo. Aí aquele músculo que estava sendo utilizado, ele continua sendo utilizado, só que vai acrescentar outros agrupamentos musculares que são específicos para a subida. Assim como, né, a gente tem os educativos dentro do programa, né, que a gente ensina, e é regra, todo treino tem que fazer skipping baixo, drible, skipping alto, skipping médio, anfers, tem que fazer tudo aquilo. Sabe para que serve aquilo, gente? Porque eu falo assim, isso é a fase mais importante do seu treino, é justamente para criar a situação para o seu músculo, que ele reconheça diferenciações de contração musculares, de músculos diferentes sendo utilizados. E com isso ele tenha percepções diferenciadas de ATP, de energia sendo usada ali. E com isso, né, ele vai necessitar ou mais ou menos de oxigênio. E quem já fez educativos assim nos seus treinamentos, vocês vão perceber que o cansaço é totalmente diferente de fazer um skipping baixo, de um skipping alto, de um passeio no bosque, de um perna estendida. É muito diferente. O meu coração acelera de forma diferente. Sabe por quê? Porque você trocou o mecanismo de contração muscular, existiu uma nova quantidade de ATP sendo necessário e com isso é necessário
mais utilização ou menos de oxigênio. E por mais que você continuar sempre na mesma cadência, você vai sentir, até que o organismo, né, se adeque àquilo, você vai sentir que o coração vai começar a acelerar mais ou menos, para tentar suprir esse controle respiratório. Só que aí, eu peço para você, William, que bom que você chegou, seja bem-vindo. E aí eu peço para você, sabe o seguinte? Quando isso estiver acontecendo, que você estiver correndo uma subida e mesmo mantendo a mesma cadência, você continue mantendo a sua cadência. Não perca a cadência. Você continue mantendo o seu ritmo respiratório. Não perca o seu ritmo respiratório. Só que você vai começar a fazer uma cadência, o qual a distância da sua passada ela tem que ser mais curta. Isso mesmo. Na subida, eu diminuo a amplitude da passada. Consequentemente, a minha velocidade vai ser menor. Então, quando eu estou em subida, o grande segredo para você depois ter uma recuperação muito mais rápida e continuar a não se cansar durante a sua corrida, é justamente você não parar de fazer a mesma cadência, só que você diminuir a amplitude da passada, os seus passos serem mais curtos. Por quê? Olha que bacana isso aí, gente, tá? Se eu tenho um terreno que é inclinado, olha que interessante aqui, tá? Vou falar um negócio que não era para falar agora, mas eu vou falar, tá? Se eu tenho um terreno que é inclinado, eu estou aqui fazendo uma cadência, eu estou subindo aqui a rampa, tá? Olha que legal, vou mudar aqui, o terreno é reto, eu estou aqui fazendo a minha cadência sempre do mesmo jeito e eu estou respirando, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu tenho o mesmo agrupamento muscular acontecendo sempre. Toda hora o mesmo agrupamento muscular. Aí eu chego numa subida. Olha que bacana isso aqui. Se eu der uma amplitude muito alta, olhando aqui os meus dedinhos, né, meu brinquedinho aqui da biomecânica aqui, eu já vejo que nada mais eu estou fazendo aqui como se fosse um skipping alto. Olha que bacana isso daqui. Ou seja, se eu troco o tipo de corrida aqui, automaticamente eu preciso de mais ATP, automaticamente eu preciso de mais oxigênio, automaticamente eu aumento o débito cardíaco e automaticamente meu coração acelera. Então vamos achar uma solução para isso? Em vez de eu dar uma passada muito longa quando eu estiver em subida, eu dou uma passada mais curta. Aqui pertinho mesmo, ó. Pertinho, em vez de fazer isso aqui, eu vou fazer aqui, ó, pertinho. E não perder o meu ritmo respiratório. E não perder a minha cadência. Com isso, o que vai acontecer? A interpretação corporal minha vai ser como se eu estivesse ainda correndo numa situação de plano. E com isso, o agrupamento muscular utilizado ali, ele continua sendo basicamente o mesmo. E com isso eu tenho um controle melhor do meu sistema cardíaco e diminui muito aquela sensação que vai explodir, que eu vou me cansar muito, tá? Então, olha que bacana, hoje já deu para vocês começarem a pensar, e o exercício dessa semana que eu gostaria muito que vocês fizessem na casa de vocês, quem está ouvindo aí, é justamente colocar em prática um ritmo constante de passada e ter a observação nisso tudo que eu falei para vocês. Ritmo constante de passada, a respiração, eu faço 3 inspirações curtas que não precisa se preocupar em puxar, que ela vai acontecer naturalmente, e na 4ª batida de pé, eu solto o ar, e eu faço isso constantemente no meu treino. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fazendo isso, você vai se cansar muito menos no seu treino. Eu garanto isso para vocês. Garanto mesmo. Mas eu quero que vocês coloquem isso em prática. Agora, para colocar em prática, né, Cleiton? O que eu faço? Você falou de cadência. Agora, como eu controlo a cadência? Legal, gente. Muito bacana. Existem várias formas de se controlar a cadência. Várias formas. Na época que eu comecei lá atrás, a gente colocava o atleta correndo e ficava batendo palma com um taco de madeira para colocar ritmo para ele. E ele ia fazendo os educativos e sempre no mesmo ritmo, sempre no mesmo ritmo, sempre no mesmo ritmo.
para conseguir pegar cadência, justamente é isso, tá? Para conseguir adequar o corpo dele a um ritmo constante. Só que hoje em dia, né, graças a Deus as coisas melhoraram um pouco. E a gente tem aqui, né, os aplicativos da vida. Olha que bacana, ó. Isso aqui é um aplicativo para controlar cadência. Olha que maravilha. Olha como que é fácil. Então, o nome desse aplicativo que controla a cadência chama Metrômetro. Vocês podem baixar no celular de vocês, é gratuito, tem vários modelos e todos eles têm a mesma intenção, que é fazer as marcações de som. É um aplicativo que foi criado primeiramente para música, tanto é que quando você já conseguir dominar a sua cadência, você pode começar a utilizar músicas aí para correr, porque toda música, se vocês perceberem, ela tem 8 tempos. Basta você escolher a música exata para a sua cadência. E para isso você escreve lá 160 BPM, 180 BPM, você consegue colocar isso aí que ela vai bater no ritmo que você precisa, você pode correr com a música. Mas a primeiro momento, se você não tem esse ritmo de cadência, eu indico isso daqui, ó, você utilizar aplicativo. E o que o aplicativo faz? Você vai estar colocando aqui um ritmo, tá? Olha que legal aqui. Vamos supor que a minha cadência, e eu vou ensinar isso aí para vocês como identificar, a minha cadência, ela é de 150 batidas por minuto. Olha que legal, ó. Tá ouvindo o barulhinho aí? Legal. Esse barulhinho é o barulhinho que você vai ter que bater os pés ali. É esse barulhinho que vai controlar o seu ritmo durante o treino. Então você vai colocar, né, o metrômetro para funcionar numa cadência que é específica para você. E cada um tem a sua cadência, só que o processo de evolução é com o passar do tempo, na treinabilidade. E o treino para melhorar a cadência é justamente treinos de educativos em velocidade, porque você começa a aumentar a batida de pés no chão, tá? Mas se você usa o aplicativo aqui, o que vai acontecer? Você consegue controlar. Então vamos supor, Cleiton, que eu fiz ali alguns testes e eu descobri que a minha cadência é de 165 batidas por minuto. Aí vamos lá, vamos colocar em prática isso daí. Você liga o seu metrômetro ali e vai. 165, olha, já mudou, ó. Aí eu vou estar ali, ó. Aí eu começo a fazer, eu posso treinar isso, sabe aonde? No próprio educativo, quando eu começar a aquecer, no início da minha corrida, você pode treinar isso. E aí você vai ouvindo, e aí você vai usar o ciclo respiratório acoplado a isso, tá? E aí você vai fazer, ó, 1, 2, 3... Na quarta batida de pés, eu faço a expiração forçada. Nas 3 batidas anteriores, eu faço inspirações curtas. Qual que é o objetivo disso aqui? Lembra lá, quando o sangue chega ali no pulmão, o que vai acontecer? O pulmão já tem que estar carregado de oxigênio. E durante o processo que o sangue está passando ali pelo sistema circulatório, para deixar o oxigênio para o músculo, numa cadência que é ideal para ele, que a gente falou muito sobre isso hoje aqui, o que vai acontecer? Tá? Nesse processo que ele está circulando, o pulmão está fazendo as 3 inspirações. Então, ele vai fazer... dilata. Aí na hora que o sangue chegou lá no pulmão, ele... Quando você solta o ar, faz a expiração, o oxigênio é jogado para o sangue vai para o coração bombeia, manda para o músculo, você está sempre na mesma cadência, então a necessidade de oxigênio sempre vai ser a mesma, desde que você esteja numa situação de planície, tá? Sempre vai ser a mesma, tudo bem? E aí, quando volta lá pro pulmão, você enche na mesma quantidade, e aí você tem aquela corrida feliz, né? Igual hoje, que eu fiquei muito satisfeito de ter conseguido correr ali depois de muito tempo sem correr, né? Eu consegui correr com o pessoal ali e eu terminei com o cansaço cardio zerado. O que pegou foi a parte muscular. Daí a gente fala que em corridas de rua, né? No final de tudo lá,
a pessoa que vai conseguir realmente, quando for aquela prova mais longa ou mais árdua, é aquele que tiver mais músculo. Quem tem mais músculo é aquele que vai conseguir se manter mais no ritmo, porque você consegue controlar o seu ritmo respiratório facilmente, tá? Mas a fadiga muscular, ela pode acontecer se por acaso você não estiver com preparo muscular muito bom, que a gente vai falar isso em outras lives, tá? O que faz eu conseguir ter essa melhoria do preparo muscular. Mas nessa live que a gente está fazendo junto com as outras, foi simplesmente eu conseguir correr e se cansar menos. Bem legal. Lembrando que a cadência, ela não vai ser válida nisso que eu te falei, tá? Ela vai ser válida, mas ela vai mudar a situação do consumo de oxigênio quando eu estou em subida. E aí eu ensinei também hoje na live aqui como que você faz para conseguir regularizar isso mesmo em subida. Você tem que manter a mesma cadência, só que você diminui a velocidade. Eu vi, parece que a Rejane entrou, né? Aí, se eu não estou enganado. E se for a que eu estou pensando, eu estava vendo um vídeo dela esses dias, né? Ela é ultramaratonista e ela pegou uma subida ali que Deus me livre. Naquele momento, provavelmente descontrolou tudo, né? O cardio quis acelerar e tudo mais. Mas justamente porque existiu ali, né, uma necessidade diferenciada de ATP. É ela sim. Tudo bem, Jair? Existe uma necessidade diferenciada de ATP e com isso, né, eu teria que ter um nível de oxigênio diferenciado, tá? Que foi o que provavelmente ela deve ter sentido ali numa subida que eu vi ela fazendo durante uma ultramaratona que ela estava participando aí, tá bom? Legal? Então, cadência, ciclo respiratório, ciclo cardíaco e VO2 treino. Essas são as 4 bases principais para o corredor de rua conseguir correr mais e se cansar menos. Junto com isso, existe o domínio biomecânico, que eu tenho ações de desequilíbrios anteriores, que me faz cansar menos, usar menos grupos musculares. Existe uma série de coisas aí que a gente com certeza vai ter outras lives, a gente tentando ensinar para vocês de forma básica, tranquila e prática. Essa semana, então, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte: todos os que assistirem essa live, coloquem em prática isso que eu falei com vocês. Quem não assistiu as lives anteriores, está lá no IGTV, tá? As outras lives. E essa finalização que eu estou fazendo hoje nada mais é que a soma de todas as outras. Mas quem assistir todas realmente, papel e caneta na mão, realmente, gente, é interessante isso aí, faça as anotações. Vocês vão ver que vocês juntando tudo, vocês vão conseguir ter uma corrida muito melhor. E eu estou aberto, tá, a qualquer dúvida que vocês tenham, que eu possa ajudar vocês aí em talvez resolver alguma questão que está acontecendo aí na corrida de vocês. Sempre nós estamos abertos aqui a tentar solucionar isso daí para vocês. Ok? Beleza? Vou abrir aqui, se alguém tiver alguma pergunta tá fazendo, se alguém quiser entrar aqui ao vivo para estar conversando e quiser perguntar questões, o qual, né, cabe a essa live de hoje aqui, eu vou ficar muito feliz se tiver alguém que apareça aí para estar conversando. Se não tiver ninguém, né, que apareça, a gente vai estar encerrando sobre o assunto de hoje aqui. Lembrando, tá, gente? Nós estamos fazendo essa live a todos os corredores, porque eu acho que a família de corredores, não importa se é X, se é Y, se é Z. Corredor de rua é corredor de rua acima de tudo. Então são lives realmente que nós queremos levar o conhecimento a todos os que estão aí, né? Mas a gente sempre tenta lembrar dentro da plataforma, todos esses conceitos que a gente tenta ensinar, eles já são embutidos no treino de vocês, né? Eles já são colocados ali de forma que vocês consigam correr no VO2 treino de vocês, que vocês consigam fazer dentro de uma cadência ideal. Por isso que tem os simuladores, às vezes quem é de fora não vai estar sabendo, mas dentro da plataforma tem simuladores lá.
O simulador é uma das melhores ferramentas que vocês podem utilizar dentro da plataforma para que você possa dominar esse ciclo de cadência, esse ciclo respiratório e o ciclo cardíaco. E melhor, lá no caso desse simulador que nós temos lá, além disso ele vai colocar o ritmo no seu VO2 treino, né? Então isso ajuda bastante. Então quem tem acesso à plataforma, realmente use disso, gente, abuse disso para levar, né, para vocês. Ah, legal, uma pergunta aqui, como eu acho a cadência? Vamos lá, deixa eu explicar aqui para vocês. Maravilha, Paty, ainda bem que você falou, tá? Deixa eu falar. A cadência, gente, cada um tem uma cadência diferenciada. Existem várias possibilidades de se achar a cadência, várias. A forma mais simples, tá, que eu vejo, e o que eu estou falando aqui, tá, não às vezes necessariamente está escrito em qualquer lugar, às vezes não é o que todo mundo usa, mas é o que eu, né, que estou nessa área aqui desde 99, tá, eu vi como experiência, tá, e que deu certo. Então, mas não que eu seja dono da razão, mas um dos mecanismos mais fáceis de achar cadência é quando você está na fase de aquecimento inicial. Todo mundo antes de uma corrida provavelmente faz um pré-aquecimento ali, né? Ele vai fazer um ritmo ali de corrida, de trote, algo nesse sentido. Nesse momento que ele está fazendo ali o pré-aquecimento, o que ele vai fazer? Ele vai ligar o metrômetro, esse aplicativo aí, que eu falei para vocês. E aí você começa a ter a percepção, tá? Comece a ter a percepção, Silvana, que bom que você chegou, seja bem-vinda. Você vai começar a ter a percepção na batida que você está fazendo, que tem que ser essa do metrômetro que você colocou, se está confortável. Vamos supor que não está confortável, tá ruim para correr daquele jeito, tá muito baixo. E a dica que eu dou é começar no mínimo ali 145. O mínimo é 145. Coloque em 145 e faz seu trotezinho em 145 e tenta ver se isso bate com a sua cadência, se realmente você tem uma percepção boa para isso. Ah, né, corri ali 1 minutinho a 145, tá esquisito, tá muito lento, eu tô correndo sentado, tá, eu não tô fazendo a força de reação ali, de bater o pé e tirar. Então, você aumenta ali para 150 e tenta sentir o conforto, para 155, 160, e aí você vai ter a percepção, você mesmo vai ter a percepção de qual seria a sua cadência ideal. Esse seria o meio mais fácil, realmente por percepção. Ninguém melhor que você mesmo, tá? Para estar identificando essa cadência inicial. Não vai ser o seu treinador que vai identificar isso a primeiro momento. O seu treinador, ele vai treinar você a melhorar a sua cadência. E aí ele vai traçar objetivos, agora você vai ter que treinar na cadência X ou Y. E com isso você melhora. Mas eu estou falando de uma situação em qual você nunca correu em cadência, você nunca fez o trabalho de cadência, e você está tendo que achar a sua cadência inicial. E daí você vai partir para uma evolução. Então o mecanismo mais fácil seria esse. Um outro mecanismo, só que é mais difícil, é durante um treino seu realmente, né, que você esteja num treino de conforto, você pedir para alguém filmar você passando. Você vai fazer a filmagem de alguém passando. E aí o que vai acontecer? Nessa filmagem que você está passando ali, você vai ter que ir por escuta. Então você coloca o seu metrômetro, passa a filmagem, observa para ver quando está batendo o pé certinho. Ah, tá muito, aí aumenta, tá muito lento, aumenta o metrômetro, aumenta até que você vai ouvir no metrômetro ali, né, a mesma batida que você está fazendo. Jane, quando eu comecei há 4 anos atrás, eu tinha uma dor bem baixa a costela, que quando aumentava a velocidade e com a natação melhorei a respiração. Maravilha, isso aí, legal, Jane. Isso daí, existe uma técnica, gente, só que a gente vai fugindo um pouquinho aqui, mas é legal o que a Jane falou. Muitas pessoas, às vezes, quando começam a correr, existem algumas dores que se tem, né? Tem aquela dor ali do lado, né? Que é a dor o homem da faca e tudo mais. Existem vários conceitos para isso. Mas uma das formas que a gente tem para conseguir melhorar isso é conseguir ou adequar o meu ritmo respiratório ou melhorar a capacidade
que nós temos ali dos músculos inspiratórios e expiratórios. E por isso que talvez a natação ajudou bastante. Existem técnicas que a gente coloca de respiração. Se alguém uma hora quiser, tá, gente, pode entrar em contato comigo particular, que eu mando um vídeo para